O peso invisível de ver além. Carl Jung revela o perigo de enxergar o que ninguém vê. Quando o mundo virou um teatro e você parou de atuar, você percebeu antes de entender. Sentiu que havia algo errado muito antes de alguém admitir. Um incômodo sutil, um estranhamento no peito, uma distância invisível entre o que diziam e o que realmente era. Aos poucos, foi se dando conta de que vivia em um teatro. Pessoas interpretando papéis, roteiros prontos, cenários artificiais, sorrisos que não condiziam com a energia, conversas vazias repetidas como mantras para evitar o silêncio, relatos de felicidade forçada, metas impostas, opiniões copiadas, emoções ensaiadas. E você ali, no meio de tudo isso, tentando entender por que aquilo que todos pareciam aceitar te parecia tão falso. Foi nessa percepção silenciosa que começou o seu despertar. Porque ver além não é uma escolha, é uma ruptura. Há um momento na vida em que a alma cansada demais para fingir começa a romper com o papel que lhe deram. E esse momento pode ser devastador. Você começa a perder o entusiasmo por certos grupos, certas festas, certas pessoas. O que antes te atraía, agora repele. O que antes parecia divertido, hoje soa raso. O que era confortável se torna insuportável. E de repente, você já não consegue mais participar da encenação. Mas quando você para de atuar, o mundo se volta contra você. Quem recusa o script coletivo é tratado como problema, como rebelde, como ingrato, como estranho. Você percebe que o teatro não tolera quem abre a cortina. E a cortina que você abriu não pode mais ser fechada. É aqui que muitos começam a questionar sua sanidade, a duvidar da própria sensibilidade, a tentar se encaixar de novo. Mas é tarde. Você já viu demais. Ver demais é perceber que muito do que chamam de vida é, na verdade, sobrevivência emocional fantasiada de sucesso. É notar a fadiga disfarçada de produtividade, a competição escondida na motivação, a tristeza sufocada pelo otimismo tóxico. E por mais que você tente avisar, não adianta. A maioria não quer ver. A maioria precisa do teatro para se manter de pé. Você, não. Sua alma escolheu a verdade, ainda que ela custe a plateia, ainda que custe os aplausos, ainda que custe a presença dos que só sabiam amar o seu papel, mas nunca a sua essência. E aqui começa a solidão de quem desperta, a saudade do pertencimento, o luto de não mais caber no mundo antigo, mas também a liberdade. Porque ao sair do teatro você entra no sagrado. Você começa a viver com presença, com escuta, com verdade. E sim, é um caminho mais silencioso, menos iluminado por holofotes, mas mais iluminado por dentro. Talvez você tenha sentido tudo isso. Talvez esteja sentindo agora. E se estiver, saiba, é o chamado, o início da travessia, a ruptura necessária para que a alma comece a respirar com liberdade. Você não enlouqueceu, você despertou, e é só o começo. A sabedoria que nasce do incômodo. A sabedoria verdadeira não chega como luz suave, ela nasce da fricção, do desconforto, de um incômodo persistente que te faz questionar o que todos ao redor parecem aceitar sem hesitar. Há uma inteligência espiritual que só desperta em quem se recusa a ignorar o nó no peito, o vazio que não se preenche com distrações, a impressão constante de que algo está fora do lugar, mesmo quando tudo parece aparentemente normal. Esse incômodo é a alma batendo na porta da consciência, e a maioria tenta abafar. Com consumo, com metas, com espiritualidade performática, com sorrisos esticados e afirmações positivas recitadas como feitiços. Mas quem vê demais não consegue fugir, não por fraqueza, mas por integridade. Porque algo dentro de você se recusa a seguir sem entender o porquê, sem mergulhar, sem escutar o que dói, sem dar nome ao que ninguém quer nomear. E é aí que nasce um tipo raro de sabedoria, aquela que não vem dos livros, mas da fricção entre o mundo que te exigem e a verdade que sua alma reconhece.
Uma sabedoria que surge ao perceber que o desconforto é um mestre disfarçado, que a inquietação é um portal e que há mais profundidade em uma lágrima solitária do que em 1000 fórmulas prontas de sucesso. Carl Jung sabia disso. Sabia que o inconsciente grita no incômodo e que o caminho da individuação passa pelo confronto com tudo que você preferia não ver. A verdade é que grande parte do sofrimento espiritual não vem de ver demais, mas de tentar não ver o que já foi visto. Negar o que se sente é uma forma de traição interior. E cada vez que você nega, adia a sabedoria que poderia emergir. É preciso coragem para sustentar o incômodo, coragem para não correr, para não anestesiar, para escutar a dor até que ela revele seu verdadeiro nome. Porque toda dor escutada profundamente se transforma, e a sabedoria que nasce dessa escuta é indestrutível. Não vem do ego, não se explica com lógica, não precisa ser defendida. Ela simplesmente é. Talvez você tenha passado por momentos assim, momentos em que tudo parecia errado, deslocado, apertado, e só depois percebeu que era o antigo se rompendo, a alma se abrindo, a verdade tentando emergir. Por isso, se você está incomodado, agradeça. É o início da sua expansão. Há uma sabedoria que só floresce no terreno instável da dúvida, e você está sendo preparado para ela. O cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Há um tipo de cansaço que o sono não cura, um esgotamento que não vem da correria do dia, mas do peso sutil que a alma carrega em silêncio. É uma exaustão difícil de explicar, porque não se mede em horas nem em esforço físico. Ela nasce do excesso de percepção, do quanto você vê, sente, absorve. Quem enxerga o que os outros não veem, também carrega o que os outros não sentem. E isso pesa, porque você percebe o não dito, sente a tensão no ar quando todos fingem paz, capta as emoções dos outros sem querer e tenta muitas vezes se convencer de que está tudo bem, mesmo quando sua intuição grita que não está. Esse cansaço é como um véu invisível sobre os ombros. Ele te acompanha em ambientes barulhentos, em conversas rasas, em reuniões sociais onde você precisa sorrir quando na verdade só queria se recolher. Não por falta de afeto, mas porque o mundo externo, para quem vê demais, é excessivo. São muitas camadas, muitas energias, muitos ruídos. Você sai de um encontro esgotado, não pelo tempo que passou ali, mas pela quantidade de coisas que sentiu e que ninguém falou, pelas palavras falsas que teve que ouvir, pelas máscaras que teve que tolerar, pela verdade que teve que engolir para não incomodar. E quando chega em casa, tudo o que deseja é silêncio, paz, espaço para respirar com autenticidade. Mas nem sempre encontra, porque até no recolhimento a mente continua absorvendo, revivendo cenas, relembrando sensações, tentando processar o que ninguém mais percebeu. Esse cansaço da alma é muitas vezes confundido com preguiça, falta de energia ou desânimo, mas ele é na verdade o resultado de anos, talvez vidas, de percepção não reconhecida, de sentir demais e não saber onde colocar tudo isso. Carl Jung dizia que a alma se cansa quando é forçada a viver em desacordo com sua essência. E o que você sente pode ser exatamente isso. Uma alma cansada de fingir, de se adaptar, de tolerar o que não ressoa. Mas esse cansaço tem uma função. Ele é um sinal, um chamado, uma pausa imposta pela própria alma para que você volte a si, para que reconheça seus próprios limites e aprenda a proteger a sua energia. Talvez você esteja nessa fase agora, cansado de tudo, sem saber exatamente por quê. E se estiver, não se julgue. Esse esgotamento é um rito de passagem. É a alma te pedindo descanso, acolhimento e um novo modo de existir. Um modo mais leve, mais silencioso, mais verdadeiro, onde você não precisa absorver o que não é seu, nem carregar o mundo nas costas, só porque pode senti-lo inteiro. A infância como escola de percepção. Poucas pessoas percebem isso no início, mas o dom de ver além quase sempre nasce da necessidade de sobreviver.
Não de forma literal, mas emocional, energética, silenciosa. Quando você era criança, talvez tenha aprendido a ler o ambiente antes de saber ler palavras. Aprendeu a escutar o tom de voz mais do que as frases, a observar o rosto de alguém para tentar prever se haveria explosão ou silêncio, a sentir o clima de um lugar antes de se sentir seguro para existir ali. Essa hipersensibilidade, tão confundida com timidez ou introspecção, era, na verdade, uma inteligência profunda sendo forjada no escuro. Era sua alma desenvolvendo sensores espirituais para se proteger da instabilidade, da rigidez, da ausência, da dureza que muitos chamam de educação. Crianças que cresceram em ambientes imprevisíveis desenvolvem, muitas vezes, um tipo raro de percepção. Elas não tiveram escolha. Precisaram saber ler as entrelinhas para se adaptar. Precisaram se tornar observadoras, mediadoras, cuidadoras, mesmo sem compreender o peso disso. E ali, sem entender por quê, você se tornou alguém que percebe, que sente, que antecipa, que nota o que ninguém nomeia. E isso não veio de um livro, veio do chão da sua história. Carl Jung sabia que o inconsciente se molda nos primeiros anos da vida e que as experiências mais marcantes da infância se tornam padrões, lentes, bússolas. Foi lá atrás que você aprendeu que o silêncio pode conter tensão, que o tá tudo bem muitas vezes é mentira, que o olhar de alguém diz mais do que a voz, e que amar, para muitos, é se moldar até desaparecer. Mas há algo sagrado nesse aprendizado, mesmo que tenha vindo da dor, porque o que te feriu também te despertou, o que te calou também te afinou, o que te forçou a sentir também te fez ver. Essa infância não foi uma falha, foi uma iniciação, injusta sim, pesada, sim, mas também reveladora. É preciso olhar para ela com compaixão, entender que seu dom não caiu do céu. Ele brotou da terra das suas memórias. Ele nasceu entre lágrimas escondidas e silêncios engolidos. E hoje, ao reconhecer essa origem, você pode começar a honrar sua sensibilidade, não como um fardo, mas como um instrumento de cura, não como uma fraqueza, mas como uma força espiritual que foi cultivada, dia após dia, em um território onde muitos se perderam. Você está aqui. Você sobreviveu. E agora pode escolher como usar esse dom, não mais para se proteger, mas para despertar. Quando você se torna um espelho que ninguém quer encarar, em algum ponto da jornada, algo muda. Você deixa de apenas perceber e começa a incomodar. Não porque queira, não porque diga algo ofensivo, mas simplesmente pela sua presença. É como se, ao entrar em um ambiente, as máscaras começassem a escorregar, os ruídos internos se amplificassem, as verdades evitadas viessem à tona. Não porque você as nomeou, mas porque a sua vibração as tornou visíveis. Carl Jung dizia que somos espelhos uns dos outros, mas nem todos querem se ver refletidos. Muito menos quando a imagem que aparece revela o que foi varrido para o inconsciente por toda uma vida. Você percebe isso nas reações sutis, nos olhares desconfortáveis, nas palavras atravessadas, na necessidade que algumas pessoas têm de te diminuir, te contradizer, te silenciar, tudo para evitar o que sentem quando estão diante de você, porque de algum modo, sua forma de ser expõe o que elas ainda não querem encarar. E isso é doloroso, para você e para elas. Você se torna o espelho que ninguém pediu, a lembrança do que foi esquecido, o alerta do que está fora de equilíbrio, a presença que torna difícil continuar fingindo. E o mais cruel é que isso acontece mesmo quando você tenta se esconder, mesmo quando se cala, mesmo quando suaviza a sua essência. Ainda assim, sua vibração fala. Você se torna, sem querer, um catalisador de tensões ocultas, um campo de verdade em meio a dinâmicas sustentadas por negação. E então começa a rejeição, o distanciamento, a crítica velada, a sensação de que você é difícil, complicado, intenso demais. Mas a verdade é outra.
Você apenas parou de mentir. E ao fazer isso, ativou o desconforto de quem vive sustentado por narrativas frágeis. O espelho que você se tornou é uma bênção, mas também um peso, porque ele te afasta, ele te silencia, ele te empurra para a solitude. Mas há algo sagrado nesse processo. Ser espelho não é sobre julgar, é sobre revelar. E a revelação, ainda que gere resistência, é uma semente. Talvez não agora, talvez não diante dos seus olhos, mas em algum momento aquela alma que hoje te rejeita poderá se lembrar do incômodo que sentiu na sua presença e reconhecê-lo como um despertar. Você planta verdades sem perceber, e muitas germinam no silêncio. Continue sendo o que é. Não há cura possível sem espelho, e o mundo, por mais que fuja, precisa de reflexos verdadeiros. A desconexão que vem do excesso de lucidez. Há uma solidão que não tem nada a ver com a ausência de pessoas. Ela aparece quando você começa a ver com nitidez tudo aquilo que os outros ainda fingem não notar. E quanto mais clareza você tem, mais distante se sente. É como se a lucidez criasse uma fenda entre você e o resto do mundo. Você tenta participar das conversas, mas algo nelas parece superficial. Tenta se entregar aos encontros, mas a energia parece desalinhada. Tenta pertencer, mas a alma não encaixa. E então você se pergunta: será que o problema sou eu? Mas não é problema. É percepção. Você enxerga os jogos que estão sendo jogados, percebe os medos por trás das atitudes, lê a fragilidade nas palavras ditas com força, sente a falsidade nos gestos supostamente amorosos. E isso te afasta, não por arrogância, mas porque é difícil sustentar conexões onde tudo é encenação. A lucidez é um divisor de águas. Ela separa você do antigo, mas ainda não te entrega ao novo. Faz você enxergar tudo o que está desalinhado, mas não te mostra onde repousar. Você se torna uma alma entre mundos, presente, mas deslocada, envolta de vozes, mas em silêncio por dentro, com um coração cheio de amor e uma vida sem lugar para oferecê-lo com verdade. Carl Jung dizia que ver demais é um risco, porque o preço da clareza é a perda das ilusões, e muitas vezes, das relações que estavam sustentadas nelas. E aí vem a dor mais profunda. Você percebe que, ao deixar de fingir, também perde o vínculo com quem só sabia se relacionar com a sua versão editada. Você não pertence mais ao mundo anterior, mas ainda não encontrou o novo território onde almas despertas se reconhecem sem máscaras. Essa travessia é silenciosa e muitas vezes parece interminável. Mas não é. A desconexão não é o fim, é a preparação. É o espaço necessário para que você se desfaça dos personagens antigos e se reconecte com a sua essência sem moldes. Sim, vai parecer que ninguém te entende. Vai parecer que você está indo longe demais. Mas, na verdade, está indo para mais perto de si. E quanto mais você sustenta essa lucidez com humildade, mais sua frequência se eleva. E, aos poucos, sem esforço, começa a atrair aqueles que veem o mundo com os mesmos olhos. Olhos que não querem perfeição, mas presença. Olhos que não evitam a dor, mas sabem acolhê-la. Olhos que reconhecem a verdade, mesmo no silêncio. Se hoje você se sente só, lembre-se, nem toda desconexão é abandono. Às vezes, é proteção. Outras vezes, é alinhamento. E quase sempre, é preparação para o reencontro com o que é verdadeiro. O campo energético como território sensível. Antes de qualquer palavra ser dita, você já sabe. Algo pulsa no ambiente. Uma vibração densa, uma leveza incomum, um nó no estômago, uma tensão que percorre o ar como eletricidade silenciosa. Quem carrega a sensibilidade de ver além não se conecta apenas com o visível, se conecta com o invisível, com o que vibra, com o que antecede o gesto, com o que está no campo. Você entra em um lugar e sente que algo está desalinhado. Não há brigas, não há gritos, não há nada explícito, mas há uma sensação de desconforto que te atravessa.
como se o corpo estivesse traduzindo aquilo que a mente ainda não sabe nomear. Essa é a linguagem dos campos sutis, uma linguagem que só a alma entende e que, uma vez desperta, não pode mais ser ignorada. Carl Jung compreendia que há mais na psique humana do que pensamentos e memórias. Existe um inconsciente coletivo, sim, mas também existe um inconsciente energético. Um território onde tudo vibra, tudo comunica, tudo é resíduo ou presença. E você sente isso. Sente quando alguém sorri, mas o campo diz perigo. Sente quando um lugar parece seguro, mas a vibração revela que não é. Sente quando alguém diz, está tudo bem, mas o ar ao redor está carregado de dor reprimida, medo ou manipulação. Esse sentir profundo, muitas vezes, é confundido com paranoia ou sensibilidade excessiva. Mas é percepção, é sabedoria energética, é leitura vibracional. Você lê pessoas, ambientes, histórias, tudo pelo campo. E isso, embora seja um dom, também é uma sobrecarga. Porque nem tudo que você sente te pertence. Nem tudo que você capta precisa ser processado. Mas quem nunca foi ensinado a proteger seu campo, absorve tudo. E aí vem o cansaço, a confusão, a oscilação de humor. De repente, você está esgotado e nem sabe por quê. Mas se parar e olhar com atenção, vai perceber. Passou tempo demais em campos onde sua energia não conseguia respirar. Ser sensível ao campo é como viver com a alma nua. Tudo toca, tudo penetra, tudo reverbera. Por isso é essencial aprender a reconhecer quando o que você sente não é seu. E mais ainda, a se retirar sem culpa. Proteger-se não é egoísmo, é integridade espiritual. É saber que a sua energia é sagrada e que nem todo campo está pronto para receber sua presença sem tentar drená-la, distorcê-la ou silenciá-la. Você não está imaginando. O que sente é real. Talvez mais real do que qualquer palavra. E quanto mais você honra essa percepção, mais claro se torna o caminho de volta para si. A linguagem oculta dos gestos e silêncios. Nem toda conversa acontece com palavras. Aliás, as mais reveladoras quase nunca envolvem voz. São ditas nos gestos, no tom, no desvio de olhar, no ritmo da respiração, na hesitação que precede a fala, na pausa longa que ninguém comenta. Quem carrega o dom da percepção profunda sabe disso. Você lê o que não foi dito. Escuta o silêncio. Decifra o não verbal como se fosse um idioma antigo, conhecido pela alma, mesmo quando desconhecido pela mente. É por isso que, muitas vezes, uma conversa comum te esgota, porque enquanto o outro fala sobre o tempo, o trânsito ou o trabalho, você está ouvindo outra coisa. Está ouvindo a saudade contida no olhar, o medo escondido na entonação, a raiva disfarçada de gentileza. Você não consegue apenas ouvir, você sente. E o que sente raramente combina com o que está sendo dito. Essa dissonância entre o que a pessoa mostra e o que ela vibra é o que mais te desafia, porque ao percebê-la, você se vê diante de uma escolha constante: confrontar a verdade ou proteger o vínculo. E muitas vezes, você escolhe o silêncio. Não por covardia, mas por compaixão. Porque já entendeu que nem todo mundo está pronto para ser visto. Nem todo mundo quer ter sua dor revelada. Nem todo mundo suporta se ver através dos seus olhos. Carl Jung dizia que confrontar a própria sombra é um ato de coragem. Mas quem vê a sombra do outro sem ser convidado carrega um fardo ainda maior: o de não poder revelar. Você vê, mas aprende a não expor. Aprende a segurar a verdade com delicadeza, como quem carrega um espelho diante de alguém que ainda prefere a escuridão. E com o tempo, você se comunica mais pelo campo do que pela boca. Com um olhar, você acolhe. Com uma pausa, você protege. Com um sorriso leve, você diz: eu vejo, e está tudo bem. Essa é a linguagem dos despertos. Uma linguagem silenciosa, porém luminosa. Uma comunicação que não busca convencer, mas compreender.
Você se torna um espaço de escuta tão profundo que os outros se sentem revelados ao seu lado, mesmo sem você dizer uma palavra. E é aí que mora a beleza. E também o desafio. Porque nem todos saberão lidar com isso. Alguns vão se afastar, outros vão te amar, mas sem saber por quê. E alguns, poucos, vão se permitir ser vistos. A linguagem dos gestos e silêncios é o idioma da alma desperta, e você já fala fluentemente, mesmo que nunca tenha aprendido. Porque para compreender a alma de alguém, é preciso antes ter escutado a própria, no mais profundo dos silêncios. A dor de saber e não poder dizer, você vê. E muitas vezes, sente que deveria falar. Mas não fala, não porque não saiba como, mas porque já aprendeu que nem toda verdade é bem-vinda. Principalmente quando ela desmonta o castelo de ilusões onde alguém escolheu morar. Existe uma dor sutil, quase insuportável, em perceber algo profundamente verdadeiro e saber que, se for dito, trará rejeição, resistência, conflito. E então você se cala, engole a intuição, guarda o que viu, absorve o que sentiu. Essa é a dor de quem enxerga antes dos outros, de quem percebe padrões nocivos, relações manipuladoras, repetições inconscientes, e sabe que, se tentar mostrar, será acusado de exagero, de pessimismo ou até de agressão. Você aprende ao longo do tempo que a verdade sem preparo fere, mesmo quando é dita com amor, mesmo quando é inevitável, e por isso escolhe o silêncio. Mas esse silêncio também machuca. Machuca porque o que foi visto vibra dentro de você. Você sente a urgência, a clareza, a nitidez daquilo. E ao não poder expressar, se vê num campo de contenção. Você se torna um guardião daquilo que os outros ainda não suportam saber. Carl Jung dizia que nenhuma transformação verdadeira acontece sem crise, mas ele também sabia que provocar essa crise antes da hora pode gerar apenas destruição, não despertar. E então você se vê no meio desse paradoxo. Guardar a verdade ou entregá-la, falar ou esperar, aliviar-se ou preservar o outro. Não existe resposta fácil, mas há uma sabedoria que nasce da escuta profunda. Quando a alma do outro está pronta, ela pergunta, ela se abre, ela convida. E quando esse momento chega, você não precisa forçar. A verdade flui, e ela toca, porque encontrou espaço. Até lá, é preciso aceitar a dor do silêncio como parte do caminho. Não como submissão, mas como respeito. Respeito pelo tempo de cada alma, respeito pelo ritmo da consciência, respeito pelo fato de que nem todo mundo quer ser livre, agora. Você não é covarde por se calar. É sábio, é compassivo, é humano. Guardar uma verdade dói, mas impô-la antes da hora destrói. E talvez o seu silêncio, sustentado com presença e amor, seja mais transformador do que qualquer palavra que você poderia dizer. Porque quem sente sua verdade já está de algum modo sendo tocado por ela. O radar de almas que sentem como você. Você entra em um lugar e não sente conexão. Tudo parece disperso, forçado, superficial. Mas de repente, em meio a dezenas de vozes, um olhar se cruza com o seu. E algo acontece. Não há explicação lógica. Não houve troca de palavras. Mas houve reconhecimento. É como se duas almas que passaram tempo demais fingindo, finalmente se encontrassem. E por um breve instante não fosse mais necessário usar disfarces. Esse é o radar invisível que você carrega. Uma sensibilidade que vai além da empatia. É um chamado silencioso, uma frequência específica, uma espécie de assinatura energética que capta, mesmo à distância, quem também vê o mundo com profundidade. Você sente quando alguém vibra parecido com você. Sabe que aquela pessoa também não suporta conversas vazias, que também se recolhe quando o mundo pesa, que também se questiona, se observa, se quebra e se refaz em silêncio. É como encontrar um reflexo em outro corpo, não por semelhança física ou afinidade de gostos, mas por sintonia de alma. E essa sintonia não precisa de esforço, ela simplesmente acontece.
Carl Jung falava da sincronicidade, encontros que não são coincidência, mas manifestação do inconsciente coletivo em movimento. Quando duas almas despertas se reconhecem, mesmo sem saber porquê, o que está agindo ali não é o acaso, é o campo, é o espírito, é o chamado que atravessa o tempo e o espaço. Esses encontros não são muitos, mas são profundos, e às vezes duram segundos, às vezes uma vida. Não importa. O que importa é que nesses momentos você se lembra que não está só, que há outras consciências caminhando ao seu lado, mesmo em silêncio, mesmo espalhadas, mesmo distantes. E quando isso acontece, algo em você relaxa, como se dissesse: "Ah, então não sou o único." Essa sensação vale tudo, porque ela reacende a fé. A fé de que, apesar da solidão, do cansaço, da lucidez que isola, ainda existe comunhão. Ainda existe eco. Ainda existe espelho que não fere, mas acolhe. Você não precisa buscar essas almas. Elas surgem. No tempo certo, no lugar exato. Quando você está pronto para reconhecer e ser reconhecido. E quando isso acontece, o mundo faz sentido por alguns instantes, porque não há nada mais curativo do que ser visto por quem também carrega os olhos despertos. Quando a sensibilidade vira armadura e prisão, a sensibilidade, quando não compreendida, vira escudo. E o dom que nasceu para te conectar, passa a te isolar. Você aprendeu a sentir demais, e com o tempo, começou a se proteger disso. Criou filtros, distâncias, mecanismos sutis, fechou portas internas, mesmo amando profundamente, reduziu acessos, mesmo desejando proximidade. E assim, foi se afastando de tudo que um dia quis habitar. Não por escolha, mas por exaustão. Porque sentir o tempo todo sem proteção é como viver com a pele exposta ao vento constante. Chega um momento em que você precisa se fechar. Precisa economizar energia. Precisa manter a alma em silêncio para não desmoronar. O problema é que, ao se proteger, você também se afasta da leveza, da espontaneidade, da entrega. Carl Jung falava da necessidade de integrar os opostos, luz e sombra, sensibilidade e firmeza, vulnerabilidade e limite. Mas quem carrega uma percepção fina demais muitas vezes acaba inclinando a balança. Se torna especialista em identificar energias, mas incapaz de se permitir ser tocado por elas. Você aprende a antecipar tudo, a se prevenir de tudo, a se blindar até da beleza com medo de que ela também machuque. E nesse processo a sensibilidade vira armadura. Uma armadura leve, elegante, espiritualizada, mas ainda assim, uma prisão. Você começa a se sentir protegido, sim, mas também desconectado. Começa a se sentir em paz, mas não plenamente vivo, porque não há paz verdadeira sem abertura, e não há conexão sem risco. A sensibilidade é um dom, mas precisa de espaço para respirar. Não pode ser sufocada por estratégias de defesa. Não pode viver presa em regras internas do tipo: não me envolvo, não me abro, não me deixo afetar. É preciso aprender a criar limites, sem levantar muros. É preciso lembrar que você pode sentir, sem absorver, que pode acolher, sem adoecer, que pode amar, sem se perder. Talvez você tenha se protegido tanto por tanto tempo que já nem saiba mais como relaxar. Talvez tenha confundido proteção com isolamento, discernimento com afastamento, inteligência emocional com controle. Mas há um lugar no meio. Um lugar onde a sensibilidade é canal e não sobrecarga. Onde você pode ser permeável e ainda assim, inteiro. Esse lugar começa quando você decide confiar, não em todo mundo, mas em si, na sua capacidade de se manter presente mesmo sentindo tudo, na sua força de voltar para casa mesmo depois de mergulhar nas emoções do mundo. A sensibilidade que te feriu também pode te curar. Basta que você retire o peso e devolva a leveza, porque o dom que virou armadura pode e deve se tornar asa.
o desafio de viver sem se tornar amargo. Quando se vê demais, sente demais e compreende o que está por trás das aparências, é fácil escorregar para o cinismo. A lucidez, quando não é sustentada com compaixão, endurece. E o que era para ser sabedoria, vira armadura. O que era para ser cura, vira afastamento. Você começa a esperar o pior. Começa a prever a mentira antes dela chegar. Começa a sentir o peso da falsidade antes que alguém abra a boca. E com o tempo, percebe que está sempre em alerta, sempre esperando a próxima decepção, sempre se preparando para não se iludir. Mas essa preparação constante também é uma prisão. Sim, você já viu demais. Já confiou em quem não soube te ver. Já foi alvo de quem temia sua clareza. Já tentou ajudar quem te virou as costas. E tudo isso deixou marcas. Mas o verdadeiro desafio não é ver. É continuar vendo. E ainda assim, escolher não se fechar. Carl Jung dizia que o inconsciente se protege por negação. Mas o consciente desperto precisa aprender a lidar com a dor, sem deixar que ela defina a forma como a alma se move. A amargura é o resultado de carregar a verdade sozinho por tempo demais. É a resposta crônica da alma que cansou de ser rejeitada por dizer o óbvio. É o cansaço profundo de quem viu o melhor e o pior, e não sabe mais em que acreditar. Mas existe um caminho mais elevado. Não o caminho da ingenuidade, nem o da frieza, mas o caminho da ternura firme, da lucidez amorosa, da presença que vê tudo, e ainda assim, não desiste da humanidade. Ser espiritual não é se isolar em uma torre de verdade. É descer até o nível da dor humana, e ainda assim, manter acesa a esperança. Sim, alguns vão te trair. Outros vão mentir. Alguns vão se afastar da sua luz. Mas muitos vão se curar só por estarem perto. Vão se transformar só por serem vistos com verdade e acolhimento. Vão encontrar na sua presença um espaço que nunca conheceram antes. E você, ao permitir esse fluxo, vai se curando também. Você não precisa se fechar para se proteger, nem endurecer para ser respeitado, nem desconfiar de tudo para não sofrer. Você pode, aos poucos, voltar a confiar, voltar a se abrir, voltar a sentir, com maturidade, sem se abandonar, sem se iludir, mas também sem se perder em julgamentos silenciosos. O mundo não precisa de mais pessoas amargas, precisa de almas despertas que escolheram continuar suaves, mesmo depois da queda, mesmo depois da dor. E essa suavidade, em você, é uma força. Não a perca. A alquimia espiritual de transformar percepção em sabedoria. Ver demais pode ser sufocante no início. Você sente tudo, absorve tudo, entende demais e não sabe onde colocar o que percebe. É como se sua consciência estivesse sempre abarrotada de informações que ninguém vê. E isso pesa, desorganiza, desorienta. Mas chega um momento, e ele sempre chega, em que você entende que essa percepção precisa encontrar uma forma de se transformar. Porque se ela não se transmuta, ela adoece você. É nesse ponto que começa a alquimia espiritual. A arte de transformar o excesso de percepção em clareza, a dor em sabedoria, a sensibilidade em ferramenta, o caos em compaixão lúcida. Essa transformação não acontece de fora para dentro. Não vem de técnicas, nem de métodos prontos. Ela nasce do silêncio, do acolhimento de tudo que foi visto, sentido, absorvido, sem julgamento. Você começa a se perguntar: para que eu vejo tudo isso? Por que essa alma precisa carregar essa sensibilidade? Qual o propósito maior disso tudo? E é aí que uma verdade profunda se revela. Você não vê para acumular. Você vê para despertar, para curar, para orientar, para proteger, para guiar. A percepção, quando não tem direção, vira sobrecarga. Mas quando é colocada a serviço, se torna sabedoria viva. Carl Jung sabia que o processo de individuação passava por essa transmutação, que a dor vista com consciência se torna revelação, e que todo dom exige responsabilidade.
Você não veio ao mundo para carregar a dor alheia, mas talvez tenha vindo para iluminá-la. Não com discursos, mas com presença. A verdadeira sabedoria espiritual não é barulhenta. Ela não precisa provar nada. Ela vê e se move com intenção. Ela sente e age com compaixão. Ela percebe e, em vez de absorver, transborda clareza. Esse é o ponto de virada. Quando você deixa de ser apenas um canal que capta tudo e se torna um instrumento consciente que filtra, orienta e transforma. Sua energia deixa de ser refém do que sente e passa a ser criadora do que vibra. Você começa a escolher onde se colocar, a discernir o que vale sua escuta, a proteger sua frequência como um campo sagrado. E mais ainda, você começa a ensinar, mesmo sem falar. Sua presença vira exemplo. Seu silêncio, direção. Seu olhar, portal. A sensibilidade, quando maturada, vira visão. E a visão, quando usada com humildade, vira sabedoria que cura. Essa é a verdadeira alquimia. Transformar o que te feriu em luz para outros caminhos. O caminho invisível dos que vêm e escolhem seguir. Existe um tipo de jornada que ninguém aplaude. Ela não tem início marcado, nem ponto de chegada. Não gera manchetes, nem reconhecimento imediato. É a jornada de quem vê, de quem sente, de quem carrega a consciência desperta em um mundo ainda adormecido, e mesmo assim escolhe seguir. Você poderia ter parado, poderia ter fechado os olhos, poderia ter se adaptado, e por fora pareceria tudo certo. Mas algo em você não permitiu, algo mais fundo do que qualquer lógica ou medo. Algo que te disse, continue. Mesmo sem mapa, mesmo sem certeza, mesmo sozinho. É assim que vive quem vê além. Caminha no invisível, guiado por uma bússola que não está fora, mas dentro. Um senso de verdade que não se explica, apenas se honra. Você começa a andar por trilhas que poucos enxergam. Evita atalhos fáceis, recusa máscaras. Escolhe o silêncio quando seria mais fácil gritar. E mantém o coração íntegro, mesmo depois de tantas rachaduras. É uma escolha espiritual. Não de superioridade, mas de fidelidade a si. É uma forma de viver onde a coerência interna vale mais do que qualquer validação externa. Carl Jung sabia que esse caminho de individuação exigia coragem radical. Coragem para ser diferente. Coragem para estar só. Coragem para não ceder à normose. Esse sono coletivo disfarçado de normalidade. E você, mesmo cansado, continua. Continua porque algo em você sabe que esse é o único caminho possível. Único onde a alma respira inteira. E nesse caminho você vai encontrando sinais. Palavras que te tocam. Pessoas que te reconhecem. Silêncios que te abraçam. E de vez em quando, um momento raro de leveza, onde tudo parece se alinhar por dentro e por fora. Não é um caminho fácil, mas é verdadeiro. E por isso, é sagrado. Cada passo seu é uma afirmação silenciosa. Eu vejo, e ainda assim escolho seguir. Escolho não endurecer. Escolho não mentir. Escolho não desistir de sentir. Você não caminha por reconhecimento. Você caminha porque sua alma não aceita mais nada que não seja inteiro. E isso, mesmo em silêncio, transforma tudo ao redor. O mundo precisa de quem vê e permanece, de quem sente e não se fecha, de quem desperta e não foge. Esse é o seu caminho, invisível para muitos, mas profundamente luminoso para quem aprende a enxergá-lo por dentro. Você não está só. Somos a vigília da consciência. Você viu mais do que podia suportar. Sentiu mais do que soube explicar. Calou verdades para não ferir. Engoliu percepções para não ser rejeitado. Carregou dores que não eram suas, só porque sabia que os outros não sabiam lidar com elas. E mesmo assim, permaneceu. Não por fraqueza, mas por fidelidade à sua alma, porque havia em você uma força silenciosa que insistia em continuar.
em caminhar com o coração aberto, mesmo quando o mundo parecia fechado, em sustentar a verdade, mesmo quando ninguém queria ouvi-la, em olhar com profundidade, mesmo quando tudo ao redor era raso. Esse vídeo não é uma explicação. É um espelho. É um lembrete. É um chamado. Você não está só. Há outras almas espalhadas por aí, sentindo o que você sente. Caminhando em silêncio, protegendo sua luz, sustentando a vigília da consciência em um planeta que ainda tenta se esconder de si mesmo. Somos poucos, sim, mas somos. E isso basta. Basta para você continuar. Basta para você se lembrar. Basta para você confiar. O dom que você carrega não é uma anomalia. É uma resposta. É uma semente do novo mundo. É a presença viva da lucidez amorosa em meio à negação coletiva. Se a sua sensibilidade pesa, é porque ela ainda está se lapidando. Se a sua visão isola, é porque ela ainda está se ajustando. Mas ela não é um erro. Ela é parte do plano, do despertar, do realinhamento. Você não está quebrado. Você está acordado. E mesmo que esse estado te custe vínculos, certezas ou antigas versões de si, ele também te oferece algo que nada pode tirar. A verdade vibrando dentro de você. Continue. Não como quem carrega o fardo do mundo, mas como quem honra o dom de ver e escolhe usá-lo como luz. Silenciosa, firme, viva. Porque mesmo quando tudo parece escuro, basta uma única alma desperta para manter a vigília acesa. E hoje, essa alma é você.